prazer imensurável estar aqui pregando e ministrando a palavra do Senhor. Eu estava conversando com o diácono, com o Lucas, mais cedo na escola dominical, que o Senhor ele tirou a gente ali do Shangri-La, né? Porque quando a gente entra com o ministério, a gente quer trabalhar, a gente quer ser útil na obra do Senhor. Não é que eu estava sendo útil ali não, né, irmãos? Mas a gente sente falta, a gente sente algo que a gente precisa fazer para Deus e muitas das vezes a gente não está fazendo. E aí o Senhor ele nos trouxe para essa igreja e eu tenho gostado bastante de estar aqui com os irmãos, glorificando e bendizendo o nome do Senhor. Eu quero dizer para essa igreja que quando eu vim para cá eu orei o Senhor, né? E o Senhor ele confirmou a nossa vinda para cá. Então é da vontade de Deus a gente estar aqui. E o Senhor tem falado comigo assim que Ele tem um novo tempo para este lugar. Deus tem um novo tempo para Shangri-La. Deus vai trazer vidas para cá. Deus vai trazer almas. Deus vai trazer pessoas que às vezes vocês nem imaginavam estar aqui, mas o Senhor vai trazer para cá. E eu sei que Deus ele vai fazer coisas grandes como tem fazido, né? Como tem feito. Eu fico muito feliz que o irmão ele entrou ali e ele ficou meio acanhado. E a gente fez um convite para ele. Ele falou: não, eu tenho minha sobrinha, eu tenho que olhar aí. Mas eu falei: não, mas volta aqui para você pelo menos receber a palavra de Deus. Ele ficou incomodado, foi embora. Deus não permitiu e trouxe ele de volta. E olha que maravilha, Deus fez a obra. Ele não está aqui porque ele falou que tem que cuidar da sobrinha dele, mas ele veio aqui porque era preciso dele estar aqui nessa noite. Era o propósito de Deus. Então, irmãos, isso é maravilhoso. Nós temos que glorificar, nós temos que bendizer, nós temos que exaltar o nome do Senhor, porque Deus tem feito coisas grandes. O inimigo tem levantado, o inimigo tem tentado, mas ele só tenta porque maior é aquele que está conosco para nos garantir a vitória. E nós sabemos que aquele que chamou, ele é fiel para cumprir o seu chamado. Vamos ler aqui, hoje de manhã já tivemos aqui, foi uma escola dominical abençoada, Deus falou conosco, e agora vamos ler, nós vamos agora meditar na palavra do Senhor Jesus. Já foi lido aqui o contexto que eu vou pregar para os irmãos nessa noite, né? Mas eu vou ler aqui em João 3, versículo 1. João 3, 1. Aleluia. Os irmãos podem abrir a Bíblia. Oh, aleluia. Aleluia. João 3, 1. Amém? A palavra de Deus diz assim, em reverência à palavra do Senhor, vamos colocar de pé. Amém? João 3, 1 diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, sabendo que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais miraculosos que tu fazes, se Deus não fosse com ele. Jesus respondeu e disse: em verdade te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes eu te dizer necessário vos é nascer de novo? O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vens, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Amém? Só até aqui. Aleluias. Queridos irmãos, esse é um texto, é um diálogo que Deus teve entre
um homem chamado Nicodemos, um homem muito comum em Israel, Nicodemos. E a palavra de Deus diz que esse homem, ele foi ter com Jesus à noite. Foi ter com Jesus à noite. E para a gente entender por que Nicodemos foi ter com Jesus à noite, nós temos que saber quem é esse homem, quem era Nicodemos. A palavra de Deus vai nos dizer, os teólogos, os estudiosos da Bíblia, que pesquisaram sobre esse homem, eles disseram que Nicodemos era fariseu. O que é um fariseu? Fariseu era um membro da mais alta cúpula em Israel. Ele tinha, como se diz, ele participava da elite, ele não era qualquer um, ele era mestre mesmo em Israel, ensinado e tinha doutorado mesmo nas leis de Israel. Não era qualquer homem, era um homem que conhecia da palavra, era um homem que conhecia das leis de Moisés. Então, nós entendemos o porquê que ele foi ter com Jesus à noite. Alguns dizem foi por medo, outros dizem porque ele estava na escuridão. Mas isso não importa para nós. O que importa é por que ele foi ter com Jesus. Qual era o sentido? O que Nicodemos queria buscar? E se nós entrarmos dentro do contexto em João 3, nós vemos que Nicodemos via realmente algo diferente em Jesus. Porque um homem com a sua capacidade, com o seu intelecto, não ia até Jesus simplesmente à toa. Algo ele queria buscar. E foi isso que ele encontrou. E quando ele encontrou com Jesus, ele teve esse diálogo. Ele fez essa pergunta para Jesus. Ele falou para Jesus: tu és mestre em Israel. Porque tu és mestre, vindo de Deus. Porque se você não fosse a parte de Deus, esses sinais que você faz, miraculosos, não fazem sentido. E aí ele faz uma pergunta para Jesus, como ele faz para herdar o reino de Deus? Para herdar o reino de Deus. E Jesus então, ele fala: em verdade vos digo, se você não nascer, você não pode ver o reino de Deus. O nascer aqui, aquilo ali deu embaralhou a cabeça de Nicodemos. Pensa bem, um homem que estudou, que foi ali doutrinado nas leis de Israel, ensinado, agora ele recebe essa resposta vindo de Jesus. Creio eu que ele não queria receber essa resposta, mas a resposta foi essa que Jesus deu para ele. E aí ele perguntou: mas mestre, como posso eu nascer de novo sendo velho? Como é possível? Porque na cabeça de Nicodemos, ele pensou que ele tinha que voltar de novo ao ventre da mãe dele. Mas não era isso. Ele não tinha entendimento. Por quê? Ele só olhava pelo lado carnal e físico. Jesus já estava trabalhando com ele o lado espiritual. Jesus estava trabalhando com ele o lado espiritual. Então Jesus falou assim: em verdade, ele deu uma comparação entre a água e o vento. Alguns estudiosos acreditam que a água que Jesus estava falando aqui quer dizer o líquido amniótico, E o vento é os sinais que o vento faz. O vento, ninguém vê o vento, mas ele faz uma tempestade mesmo. Ela tem uma proporção imensa. Quando ela vem, ela dependendo da força, ela pode arrastar carro, faz um impacto muito forte. E era isso que Jesus estava querendo dizer, que todo aquele que é nascido do Espírito, ele tem uma transformação. Ele tem algo acontece
com aquele que é nascido do Espírito. O vento, como eu disse, ninguém consegue ver o vento, mas o vento, ele muda o ambiente, ele muda o cenário, quando ele vem de uma proporção muito forte. Então, Nicodemos, ele chegou diante de Jesus, cheio de dogmas, cheio como ele era um homem muito intelectual, ele não estava entendendo o que Jesus estava querendo dizer para ele. Porque o que é um fariseu? O fariseu, além de ele ser estudado e doutrinado, ele segue as leis ditas por Moisés. Ele segue os mandamentos à risca, né? Não matarás, amarás a Deus como o teu próximo, amarás a Deus e o teu próximo como a ti mesmo, não matarás, não roubarás. Então, os mandamentos eles seguem, assim, para eles aquilo ali é um ritual. E quando ele tem esse contato com Deus, com Jesus, e Jesus fala com ele que aquele que é nascido do Espírito é como um vento, aí aquilo ali ficou embaralhou a cabeça dele. Porque pensa bem, você é criado dentro de uma lei, você é doutrinado dentro daquela lei, e aí aparece uma pessoa e com uma palavra desconstrói tudo aquilo que você aprendeu. Se nós lermos mais para frente, Jesus fala, João 3,16 para Nicodemos, como foi dito aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para nós, João 3,16 é como um textual. Eu acho que qualquer criança aqui que lê João 3,16 vai saber interpretar, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas eu falar isso para um fariseu, um homem que foi doutrinado na lei de Moisés, para ele era fácil, porque para ele Deus amava Israel. Os irmãos estão entendendo? Para ele Deus amava Israel, e esse crer que Jesus falou para ele entendia como um cumprir, porque para ele, como ele era um homem ensinado, né, e doutrinado na lei, eles tinham com ele assim: se eu cumprir os 10 mandamentos, se eu cumprir a lei de Deus, eu tenho acesso ao céu, eu tenho acesso a Deus. E que ali foi um impacto muito grande, muito forte na vida dele, né? Mas era necessário ter esse encontro, porque mais para frente nós vemos uma transformação na vida de Nicodemos. Às vezes a gente lê a palavra de Deus e passa despercebido, mas se você for ler no capítulo adiante, no capítulo 9 ou 7, quando 9 e 7, deixa eu ver aqui. Não é 9, é 9 e 7 não. Eu esqueci o versículo. Eles vão prender Jesus, ele está diante do Sinédrio, e aí Nicodemos, ele se apresenta de uma forma assim, se você for entender, ele se apresenta de uma forma para defender a Cristo. Ele fala assim: como vocês podem julgar um homem sem ouvi-lo? Então, por aí nós entendemos que Deus começou a trabalhar no coração de Nicodemos. Um homem que foi buscar Jesus à noite, às escuras, agora, meio assim, sem querer, ele apresenta diante do Sinédrio e fala: como você pode querer crucificá-lo e condená-lo sem ouvi-lo? E ali nós entendemos que houve sim uma transformação na vida de Nicodemos. Porque o Evangelho é dessa forma. O Evangelho, ele não é para os grandes. O Evangelho não é para aquele que tem intelecto.
O Evangelho é para o pequeno, para o sábio, que queira buscar a verdade, querer conhecer a verdade. Para aquele pequenininho que não tem conhecimento, né? Eu não estou falando, irmãos, que é uma pessoa que tenha dinheiro, que tenha condição financeira, possa conhecer a Cristo. Não estou falando disso, né? Sendo que o próprio Deus falou assim: graças te dou, Pai, que ocultaste as coisas aos sábios entendidos e a revelaste aos pequeninos. Eu não estou falando que aquele que tem condição financeira pode receber aquilo. Não me entendam mal, não entenda isso. Mas eu estou falando que para essas pessoas o Evangelho é mais difícil, porque eles são pegados ao dinheiro, eles só acreditam naquilo que eles podem ver. Nós acreditamos naquilo que não vemos, nós acreditamos na fé. A fé é que nos faz estar aqui nessa noite, a fé é que nos faz sair da nossa casa, debaixo de chuva, para adorar esse Deus e bendizer o nome do Senhor. Amém? É a fé que move. Então, irmãos, Nicodemos, ele foi criado nisso. Ele foi criado dessa forma. E todos os judeus, eles tinham essa concepção. Mais para frente, outro personagem que podemos ver também, né, que teve um diálogo com Jesus, foi o jovem rico. O jovem rico, ele se apresenta a Jesus, querendo saber como ele faz para herdar o reino dos céus. E Jesus, ele pega e fala com ele: você já cumpriu todos os mandamentos? Ele fala que desde pequeno ele já cumpria os mandamentos. Não matarás, não roubarás, amar o próximo como a ti mesmo. Então Jesus, ele pega e dá uma cajadada nele assim, assim, discretamente. Jesus pega e fala assim: tu tem que cumprir todos os mandamentos? Então vá, vende tudo que tem e dê aos pobres. E aí ele foi um impacto. Por isso que eu falo que o rico, ele tem essa dificuldade de receber o Evangelho. Ele falou que ele cumpria todos os mandamentos, mas o mandamento principal, que é o segundo mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, ele não estava cumprindo. Ali ele já quebrou. Porque é muito fácil a gente pôr a lei em cima do outro, querer que o outro faça a lei e você mesmo não faça. E Jesus, ele veio para quebrar isso. Porque os fariseus, eles se apresentavam como pessoas intelectuais, conhecedores da lei, e que tinha que seguir a lei à risca. Mas muitas das vezes, eles mesmos não cumpriam a lei. Eles não viviam aquilo que eles pregavam, que eles falavam. E o Evangelho é totalmente diferente. A palavra de Deus fala que você tem que viver aquilo que você prega. É muito fácil eu vim aqui pregar para os irmãos que eu não devo roubar, mas eu roubo. É muito fácil eu vim aqui falar para os irmãos que eu devo amar o próximo e perdoar aquele que me ofendeu, mas eu não faço. É muito fácil. Os fariseus, eles são chamados de hipócritas por Jesus por causa disso. Eles pregavam uma coisa e não viviam. Eles não viviam. E agora o Senhor Jesus, ele apresenta agora a Nicodemos um novo nascimento. Um novo nascimento. E é isso que eu quero falar com os irmãos, bem rápido. Um novo nascimento. Quando nós vimos para a presença do Senhor, tudo tem um processo. Nós levantamos a nossa mão, igual o irmão aceitou aqui, e eu creio, e eu vou orar para o Senhor Jesus para que ele permaneça na presença de Deus, porque não é fácil. O inimigo, ele tenta contra a nossa vida. O primeiro passo, nós aceitamos Jesus como o Senhor Salvador da nossa vida. Nós fizemos uma confissão de fé diante de Deus e diante da igreja. E agora vem um outro processo. É você realmente aceitar e começar a seguir a Cristo de verdade. O Evangelho, meus irmãos, não é um Evangelho que é pregado aí fora. Vem como está e permaneça como está, não. O Evangelho tem transformação.
O Evangelho, ele muda caráter. O Evangelho muda a vida daquele homem. E muitas das vezes ele era desprezado pela sociedade, que a sociedade não ouvia esse Evangelho real que eu estou pregando aqui nessa noite. Ele transforma, ele realmente faz uma mudança de caráter. Porque o homem carnal, ele inclina para as coisas da carne, mas o homem espiritual, ele inclina para as coisas do Espírito. Se nós estamos na presença de Deus e essa mudança não tem acontecido em nós, de verdade, nós não convertimos a Cristo. Converter quer dizer mudança de direção. Existe uma palavra que chama metanoia. A metanoia é mudança. É mudança. Nós temos que mudar o nosso pensamento. Assim como Jesus pregou a Nicodemos e trouxe esse diálogo com Nicodemos e ele não estava entendendo, e hoje nós temos essa clareza. Nós temos essa clareza graças à palavra de Deus. É preciso que essa mudança aconteça em nossas vidas. Nós não podemos ficar da forma que éramos no passado. Nós temos que viver uma mudança de vida. Mas essa mudança, gente, não vem de nós. Paulo vai dizer que a nossa luta, ela não é contra a carne, nem contra sangue, mas contra as hostes infernais, potestades do ar. Então Satanás, ele vai tentar contra a nossa vida sempre. Sempre ele vai tentar colocar algo diante de nós para que a gente tropece. Essa mudança, ela é no Espírito, aleluia. É o Espírito que causa essa mudança em nós. Porque de nós mesmos nós não podemos nada. É o Espírito Santo que nos capacita. Aleluia. Louvado e enaltecido é o nome do Senhor. Não adianta nós virmos para o Evangelho e a nossa vida não ter uma mudança, gente. Nós temos que buscar essa mudança no Espírito. Jesus vai voltar e vai buscar uma igreja de caráter, uma igreja santa, uma igreja lavada, uma igreja remida, uma igreja diferente do mundo, que não se enquadra nas coisas desse mundo. Nós temos que ter isso em mente. Aleluia. Assim é todo aquilo que é nascido do Espírito. Aleluia. Louvado e enaltecido é o nome do Senhor. Nós somos gerados, aleluia, pelo Espírito. Nós somos gerados de novo. Paulo fala assim, que ia esquecendo as coisas para trás, prossigo para o alvo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então nós temos que caminhar, aleluia, com Cristo em mudança. A nossa vida, o mundo aí fora tem que ver Cristo em nós, aleluia. Nós somos pequenos cristos aqui na terra. Oh, aleluia. O mundo tem que ver essa mudança em nós. Oh, aleluia. Bendito, exaltado é o nome do Senhor. Se nós estamos na presença de Deus e isso não tem causado, peça o Espírito Santo de Deus, Senhor, me molda, Senhor, me transforma como o Senhor quer, da maneira que o Senhor quer, trabalha em mim, meu Deus. Eu quero ser moldado por Ti, aleluia. Eu preciso dessa mudança, papai. Oh, aleluia. Transforma minha alma, meu Pai, trabalha em mim. Me molda, Senhor, segundo o Teu caráter, segundo a Tua vontade. Faça-me nascer de novo, papai. Aleluia. Nós devemos orar a Deus desta maneira, pedir a Deus. Nós não devemos conformar, aleluia. Oh, aleluia. Se você está na presença de Deus, quem sabe você está na presença de Deus há anos.
aleluia, e essa mudança ainda não aconteceu com você, clama a Deus, aleluia, não aceite você ficar vivendo dessa forma, em nome de Jesus, aleluia. Jesus está voltando, igreja. Não basta nós entrarmos aqui, adorarmos o Senhor, e quando entrarmos dentro do nosso lar, nós somos outra pessoa. Querido, vamos apresentar diante de Deus de uma maneira clara, sincera. Da mesma forma que você em casa, você tem que ser aqui. Aleluia. O mundo aí fora tem que ver essa mudança repentina em você. Oh, aleluia. É isso que o Senhor Jesus estava querendo dizer para Nicodemos. Esse nascer do Espírito. Mas eu quero dizer para os irmãos que se você não se enquadrar dentro da palavra de Deus, se você não tiver um devocional, aleluia, um diálogo, aleluia, com Deus, buscando um contato com Deus, isso não é possível acontecer, porque é o Espírito Santo de Deus que causa isso em nós. É o Espírito Santo de Deus, aleluia. E isso é um processo, igreja. Isso é um processo. Tem gente que pela graça, aleluia, misericórdia de Deus, só vai ser transformado quando ele estiver no leito, partindo. Infelizmente, isso é triste. Para Deus salvar a alma. Para Deus salvar a alma, isso é triste. Nós temos que ter essa consciência. Nós não somos assim. Nós somos moldados por Deus. Permite o Espírito te moldar. Permite o Espírito trabalhar em você e causar essa mudança. Não aceite a maneira que você é. Os meus pais eram dessa forma, então eu ajo dessa forma. Não, de jeito nenhum. Peça o Espírito Santo de Deus: Senhor, me transforma, se possível me quebra, me molda, me faça de novo. Mas eu não aceito ser dessa forma, Senhor. Eu quero que o mundo me veja diferente. Aleluia. Oh, aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Nós somos uma igreja, aleluia, comprada pelo sangue de Cristo, aleluia. Glória a Deus. Oh, querido, que essa palavra venha entrar no teu coração, venha entrar dentro da tua alma, que essa semana você pode remoer, você pode remoer essa palavra. Não, eu preciso de mudança, eu não aceito ficar desta forma. Senhor Jesus, o mundo aí fora tem que ver o Senhor em mim, aleluia. Como nós queremos sair para fora pregar a tua palavra, se nós não mudamos, se nós não mudamos, se nós não pedimos o Espírito Santo de Deus para nos transformar segundo a tua vontade, aleluia. Para o fariseu, querido, é muito fácil, porque ele acusava o outro, mas ele não queria mudança nele. Oh, aleluia. Ele não via que ele precisa mudar. Ele vestia sua roupa, o seu traje, e ele andava com o peito erguido no meio do povo, e ele não queria nem saber. Ele só queria apontar o dedo e condenar. Ele queria condenar. Por isso Jesus chama de sepulcro caiado. Bonito, aparente por fora, mas por dentro é podre. Eles eram podres. Oh, amado, é muito fácil brincar, colocar uma gravata, colocar um terno, uma roupa bem bonita e pregar um evangelho que eu não vivo. Oh, querido, em nome de Jesus, aleluia, vamos apresentar diante de Deus, aleluia, como servos aprovados, aleluia, que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra, aleluia, do evangelho. Oh, aleluia, louvado e enaltecido é o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Eu tenho certeza, querido,
querido, se você agir dessa forma, se você pedir o Espírito Santo de Deus para te moldar, eu tenho certeza que o teu vizinho vai olhar para você e vai falar: ele é diferente, ele mudou, aleluia. O que está acontecendo com ele? O que está acontecendo com aquela casa? Está havendo mudança. E ele vai chegar diante de você e vai querer saber o porquê, o que está acontecendo. Tem pessoas que não podem pregar o evangelho na tua rua, porque ele fala: aquele cara é crente, ele é pior que eu. Em nome de Jesus, amado, essa é a palavra que eu deixo, foi essa palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite. Que possamos ter essa mudança do Espírito, nascer do Espírito, aleluia, deixar a carne e viver plenamente com o Espírito, aleluia, não aceitar, aleluia, as coisas do mundo, viver uma mudança, mas uma mudança real, aleluia. Essa mudança tem que ser real, ela tem que impactar os outros aí fora, aleluia. O mundo tem que ver Cristo em nós, aleluia, para que o Evangelho venha a ser pregado. Muitas das vezes não ganhamos o próximo que está aí fora, porque em nós, aleluia, não há mudança. Então que os irmãos possam guardar essa palavra no coração, aleluia. Guarda essa palavra em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar em nós, possa nos moldar, aleluia. Oh, aleluia. Pode ter certeza, querido. Quem sabe a tua família ainda, você não ganhou a tua família para Jesus, porque às vezes o teu testemunho não procede, aleluia. Quem sabe você não ganhou os seus, porque às vezes o teu testemunho tem deixado a desejar. Mas em nome do Senhor Jesus, aleluia. Essa palavra é para a igreja, porque o visitante que estava aqui foi embora. Essa palavra é para nós, amados. Que nós possamos pedir o Espírito Santo de Deus, aleluia, que molda o nosso caráter, aleluia. E você vai ver o que Deus vai fazer. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém.